Bom, pessoal, nós vamos ver um vídeo muito complicado. Muito complicado. Vocês vão ouvir pessoas, uma dessas pessoas é uma pastora chamada Ódia. O nome é ruim, mas é isso mesmo, Ódia, o nome dela. Essa pastora, pastora já, pra gente já traz uma informação complicada, porque na Bíblia não tem pastora, tá? Mas ela é uma das pastoras, na verdade, o marido dela é o pastor titular, ela é pastora auxiliar de uma igreja batista no Pinheiro, um bairro de São Paulo. Essa igreja, recentemente, ela foi retirada da Convenção Batista Brasileira, mas unicamente porque eles fizeram um manifesto informando ou comunicando à sociedade evangélica que eles há mais de 10 anos eles faziam casamentos, batismos e recebiam como membros pessoas com relacionamento homoafetivos. Algo que não era desconhecido da convenção, só não era oficial. Eles tornaram oficial botando no papel, não é? E ela é uma pessoa muito bem formada, ela é doutoranda exatamente como eu, então ela tem uma formação como a minha. Ela é especialista em várias áreas da teologia, com uma ênfase muito forte na hermenêutica, mais uma vez aquela palavra feiosa, mas que é a ciência da interpretação das Escrituras. Então ela é especializada nesta área. E ela vai falar coisas muito complicadas. E depois um outro rapaz, um outro cidadão, que eu não lembro o nome dele, vai ser dito aí, que ele também é bacharel, mestre e doutor em teologia, por uma escola teológica chamada Escola Superior de Teologia, chamada ESTE, que é uma escola de formação teológica completamente liberal, mas que tem formado toda essa linha aí de teólogos e muitos pastores e pastoras, porque ela não tem nenhum comprometimento com a ética bíblica, mas tem formação dada inclusive pelo MEC, uma escola reconhecida pelo MEC, e essas pessoas dão aulas e são formadas lá. O que eu queria de vocês? Caderninho na mão, caneta na mão, porque eu não vou interromper. São 22 minutos de coisas muito difíceis de ouvir. E algumas coisas ditas de uma forma muito simpática e outras que vão nos confrontar logo de cara. O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês anotem. Hein? Pode ir lá pegar. Pode ir lá pegar. Tá com o pai ali, ó. Que vocês anotem. Não entendi. Então vocês, menores, vão ter um monte de coisas que vocês não vão entender mesmo. Então anotem. Não entendi. Isso aqui. Aí você ouviu uma outra coisa que é diferente do que você já aprendeu. Anota também. Porque depois que acabar o vídeo, eu vou dar uns 15, 20 minutos nesse primeiro tempo ainda de estudo bíblico para responder vocês aqui. Tá? Porque depois, no segundo período, vamos ter uma parte de vídeos, de slides aqui. E nosso terceiro tempo a gente vai debater. Vamos tirar dúvidas, vamos ver aquilo que te incomodou e você não sabe explicar. Vamos fazer isso nos grupos pequenos. Tá legal? Preparados? Vamos orar primeiro, mais uma vez. Fechar os olhinhos. Senhor, obrigado, ó Pai, por estarmos aqui juntos mais uma vez. Por esse importante tempo, ó Pai, de despertamento. Para coisas que já estão acontecendo. Que não são apenas algo que a gente imagina que vai acontecer. São coisas que já estão acontecendo. Muito graves. Nos ajuda, ó Deus, a cheios de temor ao Senhor. Ouvirmos tudo isso, ó Pai, e darmos mais, fortalecermos mais aquilo que cremos na Tua Palavra. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. No segundo tempo eu vou conversar um pouco sobre o que eu já ouvi de ontem, das conversas que tivemos nos grupos. Tá? E uma coisa que foi comum a todos, eu vou bater um papo aqui no começo do segundo tempo, tá bom? Vamos lá, pessoal. Tá, isso aí só. Salve de palmas para o André.
Uma coisa que eu esqueci. Isso aqui é um negócio chamado Festival Renascer. Perdão, Festival Reinventar. Tá? Esse festival ele é dirigido por uma liderança evangélica LGBTT. Agora não é mais LGBT, tá? É LGBTT, transexuais e travestis e transexuais. Uma nova categoria que foi incluída. Tá? Então é dirigido por esse grupo, mas que são evangélicos. Tá? Ou como eles se identificam, que para mim é melhor, cristãos. Ah, pastor, mas nós somos cristãos, somos. Mas aquilo que eu tenho dito há muito tempo, né, que vocês têm me ouvido, na nossa cultura hoje, a identificação cristão-evangélico nos identifica com os evangélicos. Apenas nossa cultura. Agora, apenas cristãos coloca a Legião da Boa Vontade, espíritas, católicos e esses grupos que têm querem se identificar com Cristo, mas do seu jeito. Querem que Cristo se conforme a eles. O Evangelho nos leva a nos conformar a Cristo, não é? Então aqui eles fazem uma mão contrária. Vamos lá. Não interrompa mais, prometo. Põe só uma caixa aí. Que novo. Estou prometendo. Vocês vão ver essa legenda aqui, ó. Solta aí. Essa legenda aqui ela vai aparecer o vídeo inteiro. Não vai aparecer essa legenda no meio o tempo todo. O que nos importa mais é o que vamos ouvir. Tá bom? Receber com muita salva de palmas o André Muscop. Esse homem louro, lindo, de olhos azuis, é bacharel, mestre e doutor em teologia pela Escola Superior de Teologia AEST. É docente e pesquisador do Núcleo de Pesquisa de Gênero da EST nas áreas de estudos feministas, teorias de gênero, teorias queer, masculinidade, homossexualidade e diversidade sexual na sua relação com a religião e a teologia. Realizou intercâmbios de estudos nos Estados Unidos e Canadá. É palestrante sobre estes temas em eventos acadêmicos, religiosos, com grupos de base e movimentos sociais no Brasil e internacional. Publicou livros Uma Brecha no Armário, Propostas para uma Teologia Gay, publicado pelo CEBI, pela Fonte, em 2015, Viadagens Teológicas, Itinerários para uma Teologia Queer no Brasil, pela Fonte Editorial, em 2012. E recebam também a super pastora Odja Barros. Odja Barros é de Maceió, pastora da Igreja Batista do Pinheiro, onde coordena o trabalho de formação bíblico-teológico. Já foi vice-presidente da Fraternidade Teológica Latino-Americana, do Setor Brasil, e presidente da Aliança de Batistas do Brasil. Faz parte da atual junta diretiva do Conselho Latino-Americano de Igrejas, CLAI, e é assessora do Centro de Estudos Bíblicos, CEBI. É doutoranda em Teologia na Escola Superior de Teologia em São Leopoldo Este. Parabéns por... E dizer assim, que eu fico muito feliz porque a minha fala aqui não é minha fala, como Odja, mas é um pouco da fala de uma igreja, de uma comunidade de fé. Eu represento muito mais do que a academia nesse interior, que os valores todos da sociedade não caem do céu. Eles são produzidos e são produzidos por diferentes grupos sociais e não são, eles têm uma intencionalidade de serem difundidos. Os valores sexuais também não são valores que caem do céu prontos. As questões sexuais, os modelos e a forma de organizar a sexualidade também não caiu do céu assim. Ela é fruto de uma construção. E gênero ou feminismo, os feminismos e o gênero
assusta tanto a sociedade e a igreja? Porque a gente tem tanto medo disso. As resistências são claras. Não só a discussão de sexualidade, mas ultimamente quem tem provocado muito são os grupos que têm afirmado a diversidade sexual e as feministas, que começaram a questionar também um padrão de relações de gênero e poder, dentro e fora da casa, na igreja, na sociedade. E por que isso assusta tanto? E eu queria, então, fazer uma leitura rápida sobre isso na minha percepção. Mateus 3,10 diz assim: o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortado e lançado fora. A gente faz várias interpretações dessa fala de Jesus. Eu quero usar minha liberdade hermenêutica para dizer que eu diria que se a gente fosse pensar as relações de gênero como uma árvore, como um tipo de árvore, a nossa estrutura social, familiar e de igreja está estruturada sobre uma raiz de uma árvore patriarcal que domina todos os setores da sociedade. Existe o interesse de manter a organização dos poderes na casa, na igreja e na sociedade, que eles se sustentam, são raízes, são galhos da mesma árvore. A lógica da casa patriarcal. Se fôssemos pensar o mundo como uma grande casa, a casa tem uma lógica. E todas as temáticas que nós envolvemos na discussão desse festival, de certa forma também estão submetidas a essa mesma raiz. Uma raiz de uma casa que tem dono. O dono tem que ser macho, o dono tem que ser branco, tem que ser rico, e manda e determina a ordem na casa. 2 machados importantes têm ameaçado a raiz dessa árvore. A gente é tratado com violência. O poder patriarcal é violento sobre os corpos de mulheres, de pessoas oprimidas, silenciadas. Então eu estou trazendo isso porque é aquilo que ameaça cortar na base, desmontar, desestruturar. Então, a teologia da libertação foi um machado importantíssimo, deu voz a grupos silenciados na igreja, em pensar a teologia, não a teologia eurocêntrica dos homens, mas pensar em dar voz a outras teologias. Mas, a partir dessa iniciativa, outros grupos, como a teologia feminista, se fez aí na América Latina também, a partir da teologia da libertação, e tem sido um machado ameaçando também essa estrutura. Perguntar, por que assim? Por que a casa está organizada assim? Quem fala na igreja? Não é o fato de ter uma mulher na igreja, nem mulher no poder. Porque ter mulher no poder da igreja, às vezes, não significa absolutamente nada. Mas que mulheres estão ali? Com que lógica? Com que propósito? Depois, não pensar só as mulheres, como nós incluímos também outras identidades sexuais na igreja, na casa, na estrutura social. Então, essas ferramentas têm sido machados que ameaçam a raiz perversa, que é essa lógica patriarcal de poder. A igreja se constrói a partir disso. E eu quero puxar agora, porque eu digo que o primeiro machado, quem colocou na raiz dessa árvore patriarcal, não foi o feminismo, nem a teologia da libertação, nem o gênero. Foi o próprio movimento de Jesus. O movimento de Jesus foi o primeiro machado que deu a primeira, vamos dizer assim, abalo nessa raiz. O movimento de Jesus foi um movimento contra a lógica do império, que era patriarcal, contra a lógica da religião judaica, que tinha uma estrutura excludente patriarcal. E o movimento, não estou falando aqui da igreja cristã que se constituiu depois, mas eu estou falando do movimento de Jesus como essa força que ameaça essa estrutura patriarcal e essa religião patriarcal e esse poder patriarcal. Foi nessa força do movimento de Jesus que nós começamos a ter uma outra possibilidade de reimaginar o mundo e as relações diferente do que até ali era. Jesus
com a própria forma de ser, negando os poderes e os lugares que o quiseram colocar. Ele já disse um não, ele já foi uma força que ameaçou os poderes. Ele não quis o lugar que ele tinha direito como homem judeu e de uma linhagem que podia exercer esse privilégio e esse poder. Ele foi o primeiro do movimento que rejeitou o lugar de poder e contrariou. Se fala muito da relação de Jesus com as mulheres. É maravilhoso falar isso, mas ele começa, ele mesmo como homem, fazendo e construindo outra masculinidade. Não é só na relação com as mulheres, é na relação com ele mesmo, com a sua raiz patriarcal. Jesus foi machista. Se desconstruiu, ele se permitiu se desconstruir na caminhada. Ele se permitiu ver um Messias diferente daqueles que era só para os judeus. Lembra quem foi o primeiro confronto de Jesus com uma mulher que mexeu com a cabeça dele? Aí ela foi o machado nele. A mulher Cirofenícia deu uma machadada em Jesus que quase que ele cai. Quando ele diz assim, ela disse, eu tenho uma filha que está morrendo. Você tem poder para fazer alguma coisa por mim. Vai usar esse poder a meu favor? Ah, não, eu não vim para vocês. Eu vim lá para os meus irmãos da casa de Israel. E o que é que ela disse? Até os cachorrinhos comem das suas migalhas. Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Veja aí, como é que alguém falou aqui, solidariedade extrema é usar o seu privilégio para não é entender o lugar do outro. E Jesus baqueou, balançou com aquela machadada da Cirofenícia e disse, você tem razão. Naquele momento, ela, no confronto com ele, desconstrói uma visão exclusivista da missão de Jesus. E o contato de Jesus com todos os corpos excluídos e sofridos pela lógica da casa patriarcal do templo foi que fez Jesus se converter a uma outra história. Ele não passou tempo dentro da igreja, da sua fé, que era judaica, porque não eram lá que estavam as pessoas que ele queria se encontrar e ressignificar e reimaginar essas pessoas que estavam fora e excluídas da igreja. Mas isso resistiu pouco tempo, quase nem um século. As coisas já começaram a mudar. A força da raiz patriarcal é tão grande e se articula tão bem que o movimento de Jesus não foi nessa lógica o que prevaleceu no cristianismo que nós herdamos e que nós estamos até hoje submetidos e reproduzindo. Mas se queremos desconstruir essa árvore poderosa e fortalecer ainda mais um movimento que seja de desconstrução dessa raiz patriarcal na sociedade, a gente precisa trabalhar com essa ferramenta, né, poderosa que é a leitura da Bíblia. Ouvindo pessoas aqui durante esses dias, o que eu mais escutei foi: ah, pastor, eu soube que a sua igreja tomou uma decisão histórica, decidiu incluir e batizar pessoas homossexuais. O que a senhora fez com a Bíblia? O que a sua igreja fez com a Bíblia? Eu digo, o quê? O que eu fiz? Eu pergunto o que é que a sua igreja está fazendo com a Bíblia que ainda não leu e ainda não entendeu o Evangelho de Jesus. Eu acho que você precisa pensar mais sobre a Bíblia que você está lendo do que a Bíblia que nós estamos lendo como comunidade de fé na Igreja Batista do Pinheiro. Então não adianta só, eu acho que esse é o nosso papel, né, enquanto pessoas de fé, a gente pensar como vamos mudar as leis, como vamos mudar a sociedade, acabar com a desigualdade na sociedade. Nossas igrejas são desiguais, nossas igrejas são violentas, nossas igrejas provocam a nossa miséria sexual. Precisamos de igrejas democráticas. E aí eu acho que a gente está sempre num papel duplo, né? A gente que trabalha no campo da teologia, da igreja, porque a gente tem que fazer a luta na rua, e a luta na rua é o que também, de uma certa forma, nos alimenta, os movimentos sociais, mas a gente também tem que fazer a luta dentro da igreja. E quando eu ouvi a Ódia falando, eu lembrei que, para mim, como teólogo gay, e que trabalha com teologia e diversidade sexual, tem sido sempre muito importante reivindicar o meu espaço no campo religioso.
Não, a Bíblia não é propriedade de autoridades fundamentalistas que fazem leituras patriarcais e violentas. A Bíblia é tão minha quanto deles e delas, e eu tenho toda a autoridade para ler a Bíblia do jeito que eu puder, do jeito que eu conseguir, com as ferramentas que eu tenho, com a minha experiência de vida e com a experiência de vida da minha comunidade. Então eu não aceito que as pessoas digam que há um problema. A reunião que eu participei lá na Inglaterra, que era justamente para discutir a relação entre fé e direitos humanos LGBT, continua com essa fantasia de que há um problema entre religião, fé, Bíblia, no caso do cristianismo, ou textos sagrados, e a experiência de diversidade sexual. Não há. E se não tiver nenhuma outra prova, nenhuma outra evidência, que o meu corpo sirva de testemunho. Eu leio a Bíblia, eu sou cristão, eu sou gay, e não tem nenhuma contradição nisso. É muito bom juntar tudo isso e dá para ser muito feliz, que é fantasiar. Que para a gente na igreja ou na própria psicologia é uma palavra muito perigosa, né? Porque fantasiar é como sair da realidade. Mas a gente reivindica a fantasia, né? E para quem é brasileira e curte carnaval, se a gente pensar a igreja como um grande carnaval, onde a gente pode se fantasiar daquilo que a gente quiser e brincar, né? Porque eu acho que esse é o problema. A gente não tem brincado na igreja, a gente tem feito outras coisas, e sexualidade é sobre brincar. Não é à toa que a gente fala assim, vamos fazer uma brincadeira ali no cantinho, né? Vamos dar uma brincadinha. Quer dizer, quando a gente une, né, a ideia de imaginar, de reimaginar, e o campo da sexualidade e o campo da teologia, a gente está falando de criar imagens, de fantasiar a partir dessas fantasias que estão no nosso inconsciente, mas que estão na nossa realidade. A nossa realidade é fantasiosa, né? Então não vou gastar meu tempo dizendo como que a gente desconstrói, o que a gente faz com essas, mas sim, temos que reconhecer que nós temos imagens que são um problema. Deus Pai é um problema para a gente, Deus Senhor é um problema para a gente, e são imagens, né? São imagens que podem ou não estar no relato bíblico, mas são imagens que são reimaginadas e refantasiadas para justificar e para organizar as relações de uma forma que nós entendemos que é violenta, que nos desumaniza, e que não nos permite ser aquilo que nós fomos criados e criadas para ser em nossa plenitude. Porque a gente carrega, mesmo quando a gente está fazendo uma sacanagem boa, a gente carrega uma culpa e um medo de que Deus está olhando. Eu estou trabalhando com umas mulheres de uma comunidade da minha igreja, e eu perguntei para elas se Deus vai para a cama com elas. E elas disseram todas que sim. E eu achei óbvio, eu estava com medo, porque eu estava com medo que o povo estava deixando Deus do lado de fora. Então, quando a gente vai para a cama, se a gente imagina Deus, seja lá como a gente imagina, a gente está pelo menos em 3, né? Se a gente juntar o resto da trindade, já vira, né, uma sacanagem bem legal. Mas a gente não consegue falar sobre isso de uma maneira honesta, de uma maneira tranquila, né? Porque existe um discurso normativo, disciplinador, que diz que o sexo é assim. Então, vamos começar a pensar sobre Deus e reimaginar Deus a partir das nossas experiências de sacanagem, que são boas, que nos dão prazer, que fazem com que a gente depois olhe o mundo de uma maneira mais colorida, e que a gente sinta que a nossa pele está melhor, e que a gente tenha vontade de abraçar as pessoas, e abraçar as árvores, e nadar no rio, e ser feliz. E só para falar uma coisa sobre homossexualidade para terminar, porque eu sei que rola também, vocês podem, eu estou esperando essas, o que vocês querem saber? Ser gay é super legal, é bom, é divertido, às vezes é difícil, mas homossexualidade, eu vou terminar com isso, não existe, né? Não tem homossexuais. Essa é uma invenção, né, do século XIX,
que justamente foi usada. Existem outras, existe sodomita, que é uma loucura. A ideia do sodomita é uma viagem total. É como dizer que no Brasil tem, né? Todo mundo que é de Pelotas é viado. É isso, dizer que todo mundo é de Sodoma é viado é a mesma coisa que chamar homossexuais ou pessoas que têm relações sexuais com pessoas do mesmo sexo de sodomitas. Mas a gente pode falar mais depois sobre Bíblia, se vocês quiserem. Adoro falar sobre Bíblia, né? Então, rapidinho assim, em 3 minutos, os 6 textos de terror. Levítico diz também que comer peixe com escamas é uma abominação. A pergunta é como a gente... Não existe, eu acho que esse é um dos mitos que a gente precisa desfazer, não existe leitura inerrante ou literal da Bíblia. Assim, não. Nós sempre vamos ler do nosso lugar e o desafio é a gente ler em comunidade, confrontando as nossas leituras para poder construir as nossas imagens e as nossas... E o que a gente quer é fugir dessa responsabilidade. Eu dou aula de ética e eu sempre... Vamos parar de fugir da responsabilidade e dizer que as leis e as normas são suficientes. Vamos assumir a responsabilidade que nós temos que decidir o que nós vamos fazer hoje com as questões que estão diante de nós e parar de dar desculpa para um Deus que supostamente, há não sei quantos mil anos atrás, disse que alguém supostamente disse para outra pessoa e que no final alguém escreveu e através de um outro longo processo alguém decidiu que era e que não era mais e Deus parou de se revelar. Então não tem mais revelação de Deus. A revelação de Deus acabou. Romanos 1, 26 e 27, contra a natureza. Ainda em Romanos, diz que Deus age contra a natureza quando enxerta no ramo dos judeus os gentios. Deus age contra a natureza. Então, assim, mas se eu sou contra a natureza, eu estou mais perto de Deus que o resto de tudo vocês que estão agindo de acordo com a natureza. Porque Deus age contra a natureza. É contra a natureza, está lá em Coríntios, para homem ter cabelo comprido. Tem um monte de gente aqui que tá, quer dizer, um monte de gente até não, mas eu já vi alguns aí. Então assim, seja bem-vindo, viado e homem de cabelo comprido, vamos tudo pro mesmo lugar, entendeu? Então assim, como a gente escolhe os textos para ler e como a gente vai lendo eles. Os outros então são maravilhosos, você vai ler as traduções, os termos que se usam em Timóteo e Coríntios, são traduzidos do jeito que você quiser. E aí é onde entra a questão da homossexualidade. Aí tem umas bíblias que vão traduzir lá, os textos de Timóteo e Coríntios, quem são os pervertidos, que não herdarão os reinos de Deus, e vão traduzir alguns termos gregos como homossexuais. Homossexual é uma palavra que foi criada no século XIX, e foi esse mesmo texto grego, foi traduzido com tantas outras coisas que o povo não sabia onde botar e botava lá, que é simplesmente anacrônico e não faz sentido nenhum. Então assim, isso é para lidar, esse é um jeito, a gente já resolveu, esses textos não condenam a homossexualidade. Eu vou deixar a coisa da criação de Deus para a Ódia, que é biblista, e daí assim, porque eu acho, né, quer dizer, aí também como você vê a narrativa da criação de Deus, né? A gente lê outras coisas lá, e eu acho, se nós somos imagem e semelhança de Deus, então tudo que nós somos está em Deus. Então Deus não pode ser homem, não pode ser mulher, não pode ser viado, não pode ser lésbica, mas ele tem que ser tudo isso ao mesmo tempo. Então, só que a gente, na nossa forma de teologia ocidental binária, a gente só consegue pensar de um jeito, né? Deus tem que ser uma coisa. Não, Deus pode ser qualquer coisa, justamente porque Ele criou tudo o que existe. Ou ela criou, não sei, né? A Sarah disse que encontrou Deus e ela é negra. Então, Deus pode ser qualquer... Se a gente pensar a criação de Deus, simplesmente isso, somos imagem e semelhança de Deus. Então tudo que a gente é, Deus é também. Se eu sou gay, Deus tem que ser gay também, porque senão não funciona. É isso aí. Isso tem 1h43 minutos. Nós ficamos com 22 minutos. Eu tirei muita coisa. Vocês acharam pesado o que ele falou ainda há pouco ali? Vocês não imaginam o que eu precisei tirar desse discurso dele, de um teólogo, junto com uma pastora e junto com um monte de pessoas sentadas ali, membros de igrejas batistas. Depois, nas perguntas e respostas, eles se identificavam. Eu sou fulano de tal, da igreja batista não sei daqui, da igreja batista não sei de onde.
Então, meus irmãos, a ideia é fazer vocês verem que nós não estamos lidando com uma coisa que acontece em Mogi Guaçu, tá? É muito mais sério. É muito mais sério. Isso está com uma força que você não imagina. E a gente acaba comprando algumas ideias aqui, simpatizando até com uma coisa, achando que o pastor Elcio é muito duro, que a Bíblia é muito dura. Não é isso que a Bíblia quer dizer. Você está entendendo por que a gente dá uma arrochada forte? Porque o pessoal está tratando a Bíblia como um lixo. Como a Bíblia não diz isso, não diz o que diz. Mas vamos lá, vamos à pergunta, depois eu entro em mais detalhes. Perguntas, pessoal? Como a gente deve abordar? Tipo, uma pessoa que tem esse tipo de pensamento que nem esse cara demonstrou. A gente sabe que o que ele defende é errado, só que ele já tem uma opinião dele formada. Esse foi o ponto que eu ia discutir no segundo tempo, que eu ia falar sobre as questões que foram comuns na maioria dos grupos aí. Gente, nós não evangelizamos homossexuais. Nós evangelizamos os pecadores, pessoas ímpias, separadas de Deus pelo pecado. Tá? Então eu não tenho que ter um esquema, uma técnica para evangelizar o homossexual, não, porque o pecado da mentira, da maledicência, do roubo, o ladrão, são pecados como é pecado a homossexualidade. Ele questionou ali, que não existe a palavra homossexualidade. Vai ver o que significa pornel no grego. Você vai ver perfeitamente enquadrada a realidade da homossexualidade. Bom, mas não é o caso aqui agora. Então, nós temos que tirar da nossa cabeça que eu tenho que encontrar as palavras certas para poder chegar no homossexual e dizer que, olha, a homossexualidade é pecado. Poxa, mas não é essa. Jesus não veio ao mundo para evangelizar homossexuais. Jesus veio ao mundo para que o pecador se arrependesse do seu pecado. Uma outra situação que faz com que a gente se sinta às vezes impedido de chegar numa pessoa dessa é achar que eu vou falar e ela não vai aceitar porque ela tem muito argumento. É verdade, porque não é você que convence ninguém do pecado. O nosso papel é anunciar o Evangelho, testemunhar com a nossa vida e anunciar o Evangelho que Jesus Cristo veio ao mundo para morrer por pecadores, porque nós estávamos perdidos, mortos em pecados e delitos, como vemos lá em Efésios capítulo 2, versos 1 e 2. Eu tenho que ter, sim, argumentos bíblicos para apresentar o Evangelho. Não vir com teoria de igreja. Eu sou da igreja batista, vai na minha igreja, porque lá a gente fala de Jesus. Isso não é evangelismo. Evangelismo é você apresentar o Evangelho. Mas a gente chega para os homossexuais achando que o problema deles é maior do que o meu de pecado. Não, o meu problema é pela graça de Deus, eu reconheço que sou pecador e fui colocado aos pés da cruz. Mas o homossexualismo é tão pecado quanto um monte de outros pecados que nós entregamos ao Senhor e lutamos diariamente para vencer. Então, uma coisa que temos que desbloquear, tirar da cabeça, que não existe um chamado para evangelizar homossexual. Não, o chamado é para evangelizar pecadores, pessoas ímpias indo para o inferno. Pela graça de Deus nós fomos alcançados, já pela bondade e pela soberania de um Deus santo. Existe um monte de gente que não foi alcançada, e no meio desse monte de gente não alcançada, estão lá homossexuais também. Então eu não tenho que ter uma teologia estruturada para derrubar os argumentos de um gay. Não vai ser exatamente assim, porque você vê que eles têm uma construção de um pensamento que já deformou as Escrituras. Ele não diz como é que fica, por exemplo, no momento dele se sentir isolado, sozinho, perseguido, humilhado. Então ele já criou uma estrutura para dizer que ele é o perseguido. Mas certamente há em algum momento, um momento de crise, que ele diz que eu tenho que ir para a rua, eu tenho que brigar. A nossa causa já foi vencida por Jesus. Então esse cara tem crises. E no momento de crise, o Evangelho que liberta a gente dessas angústias, da prisão da alma, e nos liberta para uma nova vida com Cristo, ou seja, lidando com as realidades de um pecado perdoado na cruz. Isso, quando Deus convence o homem disso, nos liberta de qualquer coisa, inclusive do homossexualismo. Entendeu? Uma outra realidade: não serão todos salvos.
Não serão. Muitas pessoas vão ser evangelizadas e não serão salvas. Eu não sei se esses caras serão um dia salvos. Porque seguramente essas pessoas que estão aqui falando têm um sério problema, principalmente esse homem aí, tem um sério problema com a soberania de Deus, tem um sério problema com o sacrifício de Cristo, o que representou aquilo na cruz. Ele não define pecado como pecado, ele coloca tudo num saco só, praticamente ele diz, pecado não existe. Se não existe pecado, para que a cruz e Jesus? Agora, aquela outra, a ódia, é uma coisa que a gente fica numa situação difícil de dizer quem é salvo e quem não é salvo. Porque ela não nega Jesus Cristo como Senhor, como uma mulher que vamos ver amanhã, a Lília Mariano, professora Lília Mariano. Ela é criada na Igreja Batista do Rocha, nas igrejas mais tradicionais do Rio de Janeiro. Filha de pastor, tem uma estrutura evangélica toda na história dela. Ela não nega, ela diz que ela não nega Jesus como Senhor. Esse já nega. Ele diz que Jesus, o problema nosso é pensar Jesus como Senhor, Deus e Pai. Ele nega Jesus como Senhor, para poder sustentar os argumentos dele. Não é? Mas não nega um credo cristão. Está vendo por que eu digo que cristão hoje? Nos dias de Cristo, sem dúvida alguma, os primeiros cristãos foram se identificar, os primeiros convertidos a Jesus, foram identificados como cristãos, e nós somos cristãos sim, cristãos em Jesus Cristo. O problema é que na nossa cultura cristã é isso aqui, ó, que ele disse, ó, que põe tudo no mesmo saco e se sentem incluídos porque carregam uma Bíblia, mas lidam com a Bíblia conforme a sua, vamos ver, que ela falou, a tal da teoria Kir. Vou falar sobre isso nesse primeiro tempo aí, vocês vão ver o que é isso, que constrói toda a estrutura deles, de uma senhora chamada Judith Butler, que ela construiu toda essa teoria, e é difundida no mundo inteiro, extremamente aceita. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas então, queridos irmãos, a gente não pode acreditar que vão ser todos salvos não, viu? Porque não vão. Não vão. Ok? Perguntas, pessoal, vamos lá. Pois não. Gente, é a hora, hein? A hora é agora e temos tempo para isso. Põe para fora. Pastor, a ódia, ela trouxe como Jesus sendo o primeiro machado, ameaçando a sociedade patriarcal. E muita gente faz isso hoje em dia, falando que Jesus é amor, falando várias coisas nesse sentido, que antigamente era vingativo e no Novo Testamento é amor. Como que a gente pode responder, biblicamente com relação a isso? Porque tem que Deus é justo e tal, mas como seria a forma mais correta? Você vai ver amanhã a professora Lilian Mariano dizer que o Antigo Testamento é mais inclusivo do que o Novo. Tá? Que a gente enxerga inclusividade no Antigo Testamento inteiro. Então esse discurso de que o Antigo Testamento era de muita condenação, de juízo, já não é mais. Tá? Isso é uma coisa que a gente já tinha, é um pensamento já ultrapassado. Hoje o discurso mais comum nessas rodas é que o Antigo Testamento é mais inclusivo do que o Novo, porque o Novo tem uma perspectiva altamente machista e patriarcal, por causa do machismo de Paulo e Pedro. Tá? Então você vê como esse discurso já não é mais o mesmo. Na verdade, as pessoas, para justificar os seus pretextos, estraçalham o conceito de inerrância, né, infalibilidade e de revelação. Tá? Estraçalham. Porque eles negam a inerrância bíblica, porque eles afirmam, amanhã você vai ver a mulher dizendo que a Bíblia é escrita por muitas canetas, cada um crê no que quer, porque é cheio de contradições a Bíblia. Oi? Chegou a dizer um pouco, né? Tá. A questão do machado. É um absurdo, falar para o Jean ali em off ali. Existe na interpretação bíblica uma categorização chamada alegorização. Tá? Que você pega uma figura usada como figura de linguagem para explicar um contexto. Aí você pega aquela figura e transforma numa ferramenta para justificar o que você quiser. O Universal faz muito isso. Como passar embaixo do arco do não sei de quem, andar no tapete de salpo, cair lá no Antigo Testamento,
né? Subir no monte, eles colocam um montezinho lá dentro da igreja, todo mundo sobe no monte, desce do monte para receber a bênção, né? Isso é a ideia do alegorização. Ela fez isso. Essa aqui, especialista em hermenêutica e biblicista, ela pegou o machado, ela tirou completamente do contexto, para dizer que Jesus, então, é o machado que cortou. Ali o que estava cortando eram os vínculos com a lei cega, com a lei sem a percepção da lei como uma transição para poder... Lembra do que eu falei sobre quando eu preguei sobre as bem-aventuranças? Que Jesus pega cada episódio da lei que os fariseus estão tentando de todas as formas, é que ele não estava cumprindo a lei, não estava cumprindo a lei. Aí Jesus diz, vocês não entenderam a lei. E Jesus dá uma percepção muito mais alongada da lei, ensinando o espírito da lei, o que vai por detrás do motivo da lei. Então, quando Jesus fala do machado, no contexto de Mateus, ele está querendo que eles percebam que a lei foi uma primeira parte, foi que o homem precisava para poder perceber que ele era pecador. E que ele não era tão bom assim, porque ele decorava toda a lei, sabia de cor, que os fariseus se julgavam tão especiais. E Jesus vem então cortar, separar o verdadeiro do falso, o certo do errado. Essa mulher abandonou a estrutura do texto e ficou só com o machado. E disse que Jesus então é o machado. Que ele rompeu com os judeus, exatamente no argumento que ela quis dizer, de que ele rompeu com a estrutura patriarcal, ou seja, usou o machado para justificar apenas o que ela queria explicar. Que Jesus rompeu com a estrutura patriarcal, ele quebrou os laços com Deus Pai. Porque o próprio Pai se apresenta nas Escrituras, Deus Filho, e Deus Espírito Santo, na própria Trindade nós temos a estrutura patriarcal. A estrutura patriarcal, ela rege a família. E eles estão querendo quebrar isso, porque na cultura, no entendimento deles, mulher e mulher podem estar dentro de uma realidade bíblica e aceita por Deus, que não precisa ser pai. Que Deus pode ser mãe, Deus pode ser gay. Então veja que para justificar o pretexto do rompimento com o patriarcado, ela diz que Jesus rompeu, quebrou esse laço patriarcal que vinha do judaísmo. Ele se converteu, não sei se vocês perceberam, com a mulher cirofenícia, que o confrontou. Isso é outro absurdo gigante. O que acontece com a mulher cirofenícia? A mulher cirofenícia, ela é uma gentia, e Jesus veio para os judeus que não o receberam. Só que os judeus ainda não, os gentios não estavam percebendo isso ainda, e Jesus permitiu da sua realidade como Deus, aquele encontro com a mulher cirofenícia, onde ela vai a Jesus com o filho doente, né? E Jesus diz, olha, mas eu não vim para vocês. Porque os judeus, uma mensagem clara para os judeus, mensagem claríssima, eu vim para os judeus, para que ficasse claro que os judeus rejeitaram o Senhor Jesus. Esse episódio é muito importante, inclusive. Aí ela diz, olha, mas olha para nós, os cachorrinhos que estão debaixo da mesa. Na cultura daquela época do primeiro século, os gentios eram chamados pelos judeus de cães, de cachorrinhos. Mas isso o que para a gente hoje é uma coisa muito, muito agressiva, naquela cultura era completamente comum. E Jesus usa uma terminologia que um judeu perceberia, entenderia claramente. E ele acontece lá, mas venha, por favor, Senhor, venha e atenda aqui os cães, os cachorrinhos que estão debaixo da mesa, carecendo da tua intervenção. É um pedido, não é uma confrontação, é um apelo. É uma mulher humilhada reconhecendo Jesus como Deus e clama, Senhor, vem para mim também. E Jesus diz, eu vou sim, filho, eu vou na tua direção também. Ali foi um marco importante, que Jesus veio para os judeus e veio também para os gentios. O que ela faz? Ela diz que a mulher cirofenícia deu uma trombada em Jesus. Jesus foi desconstruído naquele momento, ele deixou de crer na sua realidade como Deus Filho, porque ele destruiu a estrutura patriarcal. Ele se converteu a uma nova realidade, a teologia feminista, a teologia inclusiva, para poder então começar uma nova gestão, para poder cumprir, agora sim poder cumprir sua missão. Então vocês veem que é uma hermenêutica de fundo de quintal, é uma coisa miserável. Irmãos, uma fala que eu disse ontem, vocês sabem disso, mas vou repetir agora.
Satanás tem seus profetas. E eles não vão chegar vestidos de vermelho, com chifres e garfo na mão, não. A apostasia, que é a negação da fé, ela não vai se estabelecer através de argumentos que vão chocar muito rapidamente. Nós que temos uma estrutura bíblica mais sólida, a gente ouve essas coisas e ainda que eu não saiba explicar, dá uma tremedeira, a gente sabe que tem coisa errada. Mas a aderência disso aqui, eu tirei coisas. Sabe por que eu tirei algumas coisas desse discurso e de amanhã também? Meu medo de aqui um ou outro achar que pode ser. Eu orava algumas madrugadas pedindo a Deus, Senhor, não deixa que aquilo que eu vou colocar aqui se transforme num álibi, num argumento para alguém achar que pode. Então caminhar nas suas inclinações ou expor suas inclinações, porque tem de alguma forma alguma base bíblica que o pastor não está dizendo. Parece loucura no primeiro momento, mas não é não. Mas não é não. Você sentiu respondida? Vamos lá, pessoal. Mais perguntas. Meninos pequenos, podem fazer, tá? Vamos lá, pessoal. Oi, filho. Alô? Oi. Esse comentário, ele é... Esses comentários com relação esse comentário patriarcal da parte deles é muito frágil. Ele, para nós, ele é muito gritante. Mas a gente acaba se sentindo ameaçado por ele porque a gente não está acostumado a ouvir. Mas se você pensar na função desde Abraão, de tudo como a coisa veio caminhando, de como Deus selecionou aquele povo, da soberania de Deus, da eleição, não tem como você negar esse tipo de teologia. É impossível. Meu filho, é que você é criado numa estrutura, é que você faz essa colocação lá naquele auditório. Eu entendo, é que esse comentário nos ofende. Ele ofende a gente como... chega a ofender a minha inteligência como cristão. Entendeu? E a gente não está acostumado a isso. Então isso agride. Ok. Mas ele é muito frágil. Ok, eu concordo com você, filho. A questão é a seguinte. Naquele auditório haviam pessoas bem formadas, inteligentíssimas. Uns discursos, eu fiquei bobo com a eloquência das pessoas que perguntavam. Sabe, você percebe que a gente que tem uma formação superior, tem uma argumentação extremamente inteligente, e as pessoas concordando firmemente, outras que questionavam a questão do patriarcado, como você está colocando, alguns batistas, que questionaram assim, mas numa situação uma postura de muito mais eu quero entender do que propriamente questionar. Porque o que ela está dizendo, Davi, quando ela fala sobre isso aí, mas vem desde Abraão, Isaac, Jacó. Ela quer dizer que esse machado que é Jesus veio exatamente romper com essa estrutura patriarcal para que no Novo Testamento todas as classes pudessem ser alcançadas. Entendeu? O argumento deles, para nós, é uma coisa frágil, mas acredita que não é. Tem muito adepto, tem muita gente. Aqui não precisa ir longe, a igreja da ódio. Ela está solidificada, estruturada em cima da quebra da estrutura patriarcal, para que as pessoas possam ser incluídas na igreja dentro da sua opção homoafetiva ou homossexual, porque não existe essa separação de homem e mulher na estrutura do Novo Testamento, na concepção, nesse padrão de interpretação onde Jesus rompeu, foi desconstruído e começou uma nova teologia, uma nova missão, incluindo essas pessoas. A teologia feminista, ela tem uma força que vocês não fazem ideia. E eu não tenho nenhum problema, a Bíblia não apresenta nenhum problema nem no Antigo nem no Novo Testamento. Muito mais, a estrutura do Antigo Testamento, de fato, pela própria realidade histórica e cultural de cada nação, de cada povo, a mulher ela tem um papel completamente diferente. E o homem fica numa estrutura
de poder que, de fato, a mulher olha para aquilo, puxa, ele vai me humilhar por quanto tempo? Espera aí, não é questão de me humilhar ou não me humilhar, estamos numa estrutura cultural, nós estamos numa realidade de Gênesis capítulo 3, que eu não posso ignorar, as escolhas e a decisão que a mulher tomou lá no jardim, o homem tomou lá no jardim, homem e mulher lidam com consequências da queda e lidarão até o dia da vida do Senhor Jesus Cristo. Ignorando tudo essa construção teológica que nós temos, a gente faz o que quiser, como eles estão fazendo. A questão é que eu não posso ignorar as Escrituras para defender os meus motivos ou as minhas questões. Eu tenho que olhar a Bíblia como um todo, não como as porções que me interessam, como vai dizer a mulher amanhã. Não é que a Bíblia é cheia de contradições, escrita por várias canetas, então eu vou dentro da teoria Kirk, que eu vou dizer daqui a pouco para você, e vou e construo os meus conceitos de relacionamento hétero ou homossexuais em função do texto da Bíblia que se enquadrar com as minhas necessidades, já que a Bíblia foi escrita por várias canetas, exatamente para atender vários grupos diferentes, com pensamentos diferentes. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pequenos. Vocês ouviram também? Não é possível que vocês não tenham umas perguntas. Eu tenho um monte. Fala, filho. Eu fiz algumas anotações aqui, mas eu fiquei bem ofendido com algumas coisas. Eu também. A primeira frase dela, ela falou assim, que os valores de que regem uma sociedade não caem do céu. Ok. E dentro dessa frase eu anotei de onde vêm os valores que direcionam a sociedade. Tá, então só dá uma pausinha. Mas o último slide, deixa eu dizer para vocês como que é a teoria aqui. Em função dessa frase aí. Ajudou para poder focar logo. A última slide. Teoria aqui. A gente nunca ouvi falar disso aí, mas aqueles que estão hoje vivendo práticas homossexuais ou transexuais, talvez nem imaginem que a bandeira que eles carregam, que eu sou assim, tem que me aceitar, vem daqui, vem disso aqui, ó. É uma teoria sobre gênero que afirma que a orientação sexual e a identidade sexual, ou de gêneros, ou de indivíduos, são resultado de uma construção social. E que, portanto, não existe papéis sexuais essenciais ou biologicamente inscritos na natureza humana. Ou seja, ainda que eu nasça homem ou mulher, a sociedade, o meio que eu vivo, determina o papel sexual que eu vou adotar. A cultura que eu estou, que vai escolher o papel sexual que eu terei na sociedade. Então existem papéis sexuais essenciais, não existem papéis sexuais essenciais ou biologicamente inscritos na natureza humana. Antes, formas socialmente variáveis de desempenhar um ou vários papéis sexuais. É exatamente isso que essa mulher, que tem um profundo conhecimento da teoria Kirk, falou ali quando ela usou essa expressão aí, que é a sociedade... Como é que você anotou? Só para poder ficar mais literal. Eu notei de onde vêm os valores que direcionam a sociedade. Não cai do céu. Não cai do céu. Ou seja, nós não nascemos homem e mulher. Nós não nascemos com posições e identidades sexuais vindas de Deus. Deus não faz isso. Eu nasço, nem nascer macho e fêmea, eles creem, vou falar depois sobre o que é então a identidade de gênero. Tá? E você vai poder ouvir bem direitinho que um especialista, um cientista, vai falar sobre identidade de gênero. Mas pode continuar. E diante disso, Durkheim vai dizer que não é o homem que transforma a sociedade, mas ele é fruto do meio. Só que a pergunta principal dentro da filosofia para combater Durkheim é que, beleza, a sociedade cria o homem, mas a sociedade é composta por homem, então quem transformou a sociedade? E diante disso, há a necessidade do homem de ter uma direção, e essa direção, ao nosso ver, nós que somos cristãos evangélicos, vem de Deus, através da palavra de Deus. Só que diante disso,
ela foi, para mim ficou muito claro a minha resposta diante disso que ela falou, só que lá na frente, o outro maluco lá, que eu esqueci o nome, ele vai e fala assim, pô, a gente pode praticar uma sacanagem boa, eu posso imaginar e viver Deus de acordo com a minha vontade de satisfazer a minha vontade sexual. E, desculpa, mas isso me dá uma vontade de chorar, porque, caraca, eu sou bem ruim, e Deus morreu por mim, pecador, não para que eu satisfazesse a minha vontade, mas para que eu satisfazesse a vontade dele. E dentro de buscar satisfazer a vontade dele, eu tenho que matar a vontade da minha carne. E a preocupação de tudo isso é que eu não posso analisar a Bíblia, ou ter uma hermenêutica, a Bíblia, uma exegese, de acordo com a minha vivência, mas de acordo com o que a Bíblia diz. Porque se eu quiser analisar de acordo com o que a Bíblia diz, eu posso dizer que Jesus é o pão da vida. Me perdoem pela palavra que eu não sei se pode usar por conta dos menores, mas dentro do ato sexual mundano, as pessoas usam a palavra comer. Então eu posso fazer isso de acordo com em Jesus. Eu não posso, porque na verdade Jesus é o alimento que dá a vida. Então eu não posso fazer essas mudanças, porque a hermenêutica tem que ser usada de acordo com a vontade de Deus, para que Ele seja glorificado. Então esse é o grande problema. Acho que as pessoas, esses caras aí, é o que você falou, eles pegam o texto e tentam interpretar de acordo com o que vai ajudá-los na argumentação deles, ao invés de procurar crescer, eles querem fortalecer aquilo de ruim que eles já têm. E que não é o ruim que é o de fato, o pecado é o ruim sim, mas a principal vontade pecaminosa deles é de não satisfazer a Deus, mas satisfazer a si mesmos. Isso me incomodou bastante. Você está estudando para ser advogado. Tem advogados aqui, tem o Evandro, acho que o advogado aqui no momento só o Evandro, e a futura advogada aqui também, Tainá. Você sabe que existe o advogado, como em todos os setores, o advogado honesto e o advogado desonesto. Você sabe que existe o advogado que vai pegar a lei, o Código Civil, e vai fazer o que puder para aquela lei falar o que ele quer e não o que ela teve a intenção de dizer. Não é assim? Não temos esse perfil também? Pessoas que vão usar a lei, tentar manipular a lei para poder dizer que o Lula pode ficar solto mesmo tendo sido condenado em segunda instância? Não temos isso? Fazem assim com a Bíblia. Você não viu o que a Ódia falou? Ela disse, olha gente, nós temos que ler a Bíblia. Mas aí as pessoas questionaram, mas como que vocês fizeram com a Bíblia? Não, o que vocês fizeram com a Bíblia? Ela chama as pessoas para lerem a Bíblia e serem interpretadas num grupo social, para cada um dar a sua opinião e ficarem com a melhor. Então tem gente fazendo o que quer, gente. Fazendo o que quer. Eu peço perdão aos pequenos, porque eu deixei passar uma fala desse cidadão do mal, usado por Satanás. Muito pesada, mas o outro lado da moeda é que vocês estão ouvindo isso na escola, longe dos pais de vocês, longe do pastor que pode te orientar, seus professores de escola dominical, e agora vocês ouvindo isso perto da gente, vocês sabem que nós sabemos o que está acontecendo. Nós sabemos. E vocês precisam discernir e entender que isso não provém de Deus, isso é uma mentira do diabo. Para tentar, e com uma linguagem para fazer com que a gente ache isso normal. Falei várias vezes em casa, quando eu descia do meu escritório, Senhor, eu estou mal. Falava, quantas vezes para o Senhor, eu estou mal. Eu estou ouvindo isso aqui há semanas. Tudo. Eu disse, eu estou mal porque nossos pequenos vão ouvir isso. Mas ao mesmo tempo dizia, é melhor que eles ouçam de nós e vejam que nós estamos sabendo, e eles estejam instruídos por nós, para poder ter uma resistência bíblica, corajosa e firme, porque qual é o grande propósito desta cultura pós-moderna, que tem essa intenção de tornar o Evangelho uma coisa genérica, que cabe em qualquer lugar, que se ajusta a qualquer pensamento, ideia e concepção de certo e errado, por mais promíscuo que seja a ideia. A intenção deles é acabar com a diferença. Fazer que isso aqui se iguale. Certo e errado caminha assim, não assim. Certo e errado devem estar assim, não devem? A ideia deles é que certo e errado esteja assim.
você não identifique mais certo e errado, que não tenha mais diferença, seja a mesma coisa. É a intenção deles. Que seja a mesma coisa, que todos possam, todos, independente do seu credo ou das suas posições aqui dentro do contexto, suas posições de ideologia de gênero, de macho, fêmea, de homossexualismo, transexualismo, não importa. Deus ama todos, todos vão para o céu. E você está com uma estrutura patriarcal na tua cabeça que é opressora. Essa ideia de Deus Pai e Senhor, ela é violenta. Foi a expressão que ele usou. Violenta por quê? Porque coloca ordem nas coisas? Mas o nosso Deus é um Deus de ordem desde sempre. Aí eu vou e ataco Deus como um Deus de ordem e coloco Deus como um Deus que topa tudo. Porque Deus pode ser tudo. Deus pode ser gay, pode ser lésbico, pode ser o que ele quiser. Aí a gente fala, pastor, mas isso é muito ofensivo para nós. Para nós. Para uma multidão de pessoas, que uma parte dessa multidão está dentro das igrejas, não é tão ofensivo. Pelo contrário, é tudo o que queriam ouvir para poderem se sentir, ter álibi para permanecer na sua prática e não considerá-la como pecado. Oi. O senhor acabou de falar a minha última pergunta, que é assim, Deus pode ser qualquer coisa, Deus pode agir contra a sua santidade. Nós aprendemos que Deus ele é um Deus santo, e que dentro da sua ordem, dentro do seu padrão de comportamento, digamos assim, ele é santo, ele não vai atender. Se ele falou assim, eu vou para a direita, não é que ele é incapaz de ir pela esquerda, não, mas ele é santo. Ele não é como nós que somos errantes e ele vai deixar de ir pela direita, porque eu usei um argumento que desconstruí tudo aquilo que Deus acredita. Mas diante disso, só o que vem na minha cabeça é Romanos 1, quando ele fala assim, Deus os entregou a sua perversidade, assim. Pois é, mas o cidadão Ed Renekiewicz diz que não é isso que esse texto quer dizer. Um pastor batista, uma pessoa que tem uma mídia por detrás dele violenta e é ouvido no Brasil inteiro. Ele diz que não é isso que esse texto quer dizer. Ele pega o texto, vocês viram que ele falou sobre os sodomitas? Aonde que todos os sodomitas, mas por que Deus destruiu toda aquela cidade? Todos, só saiu dali o Ló e sua família, e a mulher que teve uma saudadezinha, deu uma olhadinha no caminho e virou estátua de sal. Por que todos foram destruídos? Porque eram todos legais? Ou todos tinham um padrão moral que ofendeu tanto a Deus, tanto, que Deus diz, não tenho que tirar daí. Vou mostrar para toda uma geração que virá a partir daqui a minha indignação com a imoralidade, com a maldade que esses homens e essas pessoas praticavam nesta cidade. Vou destruir todos e vou tirar de lá apenas Ló e sua família. Por quê? Porque Deus é pai e é muito violento? Ou porque Deus é santo? Mas isso, Stephen, na nossa confissão de fé, eles desconstroem isso para justificar uma mudança no status de Deus no Novo Testamento, e Jesus como machado que rompeu e se converteu com a mulher cirofenícia, veio implantar uma nova ordem, que ela mesmo disse que não deu muito certo, porque a estrutura patriarcal é muito forte, e durante o passar do tempo as estruturas voltaram, porque o patriarcado é muito opressor. Então o próprio Jesus não cumpriu sua missão. A questão é que para nós refutar isso não é difícil. O que eu preciso que vocês entendam, que a pressão que vocês recebem na faculdade, na escola, é porque a maioria não sabe disso aqui essencialmente, que esses promotores, esses formadores de opinião estão falando isso. Chega para a gente apenas um resultado. Alguns homossexuais e transexuais e lésbicas da nossa realidade cultural não fazem a menor ideia que por detrás das suas escolhas tem este pensamento. Não fazem a menor ideia. Estão apenas se entregando aos desejos do seu coração
E a Bíblia diz que, como uma série de outros pecados, esse é um pecado também, apenas esse fica público e explícito. Essas pessoas precisam do amor de Jesus, conhecer o amor de Jesus, como a Bíblia se mostra. Nós precisamos aprender com o Senhor a receber essas pessoas que expõem o seu pecado com comportamento, a recebê-las com o propósito de testemunhar de Jesus Cristo como pecadores indo para o inferno. Mas o diabo é tão perverso que essa estrutura comportamental que delata o pecado da homossexualidade, cria, por questões óbvias, pela sua antinaturalidade, cria uma resistência em nós. Cria uma resistência. Só que essa resistência acaba mantendo essas pessoas cada vez mais presas aos seus conceitos, aos seus hábitos, às suas convicções falsas, mentirosas. Então nós precisamos pedir a Deus para que possamos olhar para essas pessoas como pecadores, como tantos que entram na igreja, que têm pecados nos seus corações entranhados de forma também escravizadora, e a gente com paciência, com misericórdia, prega, insiste, volta e liga e chama, mas o homossexual, porque comportamentalmente ele se entrega, por questões óbvias a gente se sente deslocado, mas são pessoas que carecem do amor de Jesus da mesma forma. Nós estamos lidando com uma coisa simples. Aquela linguagem do Kivitz ontem é muito má da parte dele. Ele sabe muito bem o que ele está falando. E foi muito maldoso da parte dele a forma como ele usou. Quando ele disse, não, a gente diz que a gente ama o pecador, mas não ama o pecado. Então, na verdade, a gente diz, a gente não gosta de você, mas vem para cá mesmo, porque aquela maldade como ele colocou o termo, o assunto. Isso é verdade. Nós temos sim que amar o pecador. E temos que dizer para o pecador, olha, eu não concordo com as suas escolhas e decisões. A sua escolha de ter um comportamento diante do pecado que você decidiu praticar, expõe um comportamento que entra inevitavelmente, deixa todo mundo constrangido. Por causa da estrutura que nós vivemos, de pai, mãe, homem, mulher, nós vivemos nessa estrutura. Você não pode querer ser aceito como natural numa coisa que não é natural, o seu comportamento. Mas eu quero que você tenha um encontro com Jesus para poder repensar seu comportamento. Eu quero que você identifique isso como uma atitude pecaminosa. E se você tem jeitos e trejeitos, Deus pode te ajudar a ter uma mudança no seu comportamento e mudar e melhorar. Nós precisamos continuar falando isso. Deus não criou mutantes. Deus criou homens e mulheres segundo a sua imagem e semelhança. É o pecado que danificou isso. Agora, não podemos tratar essas pessoas como aberrações, porque nós estamos pecando. Isso é muito difícil. Por isso que eu disse aqui, na resposta à primeira pergunta, nós não evangelizamos homossexuais. Nós evangelizamos pessoas, pecadores que não receberam o pão que nós recebemos já. O pão da vida. Eles não receberam esse pão. Eles estão à míngua, achando e se alimentando do que podem, para sustentar a sua estrutura. Muito difícil, irmãos. Muito difícil. Para a gente parar aqui para o intervalo. Algumas pessoas têm comportamentalmente, por causa às vezes de uma estrutura familiar, um homem ou uma mulher acabam podendo ter um comportamento diferente da sua natureza. O homem às vezes pode ter um comportamento, acaba tendo, é possível ter um comportamento às vezes um pouco efeminado, às vezes porque o homem dentro de casa, o marido não cumpriu o seu papel de referência patriarcal, de pai, de marido, de homem dentro de casa, e a mãe assumiu esse dever, e o filho, o homem, acaba se identificando com a mulher, com as irmãs, e pode adquirir hábitos hereditários. Desculpe a expressão hereditária, não é no sentido genético, é no sentido formativo. E acabar por identificar-se com a mulher da casa, ter hábitos e jeitos
não próprios masculinos, como no caso do feminino. Da mulher não é tão comum assim, mas pode ser também no contrário. Como lidar com isso? Trabalhando, sem dúvida alguma, com questões, identificando na vida dessa pessoa que nós estamos talvez aconselhando, evangelizando, o que é um comportamento externo que pode melhorar porque é apenas mau hábito, ou que é um desejo de eu sou homem, mas eu quero ser mulher. Tem que ser identificado, tanto pela pessoa quanto por nós. A gente não marginalizar a pessoa e, por outro lado, a pessoa identificar se ela está tendo esse... Às vezes a pessoa muito dentro de uma casa, eu já tive várias situações dessa, a própria família não identifica que o filho homem está tendo um comportamento, externando hábitos ou posturas que o identificam com a mãe, mas ele não tem um desejo homoafetivo no coração, mas identifica-se com a mãe. Isso é possível. Nós temos que ter muito cuidado para não estereotipar, não definir, não decidir se a pessoa é isso ou aquilo, e determinar então como vamos nos relacionar com essas pessoas. Nós, pela graça de Deus, fomos alcançados pela graça salvadora. Nós podemos compreender verdades espirituais e, a partir da obra do Espírito Santo, identificar o pecado e tratá-lo como pecado ou um mau hábito, e tratá-lo, se for esse mau hábito algo pecaminoso ou esse hábito algo pecaminoso, poder identificá-lo e trabalhar pelo abandono. Mas é uma área muito delicada. O diabo já criou uma estrutura de onde quem não concorda comigo me rejeita, e nós, como crentes, precisamos encontrar no Senhor a sabedoria divina para poder, contradizendo mesmo fortemente esse cidadão que falou aqui ainda há pouco, que carrega um pastor antes do nome como eu, mas eu tenho vergonha de um cara desse. Temos que amar o pecador, sim, e não concordar nem com o meu pecado e nem com o dele, e aprender a receber essas pessoas da igreja como ouvintes, para que ali possam ouvir do Evangelho e ter um encontro com Jesus. E a própria igreja, com uma postura de fidelidade a Deus e à palavra do Senhor, essa pessoa naturalmente, uma igreja bíblica, não tem como essa pessoa com um hábito pecaminoso e continuando no seu pecado permanecer ali, infelizmente. Ela vai procurar um grupo desses que ela se identifica, ou ter um encontro com Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Pai Santo, obrigado por este primeiro tempo, por este momento de sério confronto com coisas que a gente não imagina que poderia vir de boca de pessoas que leem a Bíblia, mas vem. Nos ajuda a ter um posicionamento firme, cheio de amor pelo perdido, mas em completa rejeição ao pecado. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, Pai e Senhor. Temos nisso nossa segurança, o nosso refúgio e o padrão que precisamos para uma vida de obediência. Assim eu te agradeço. Peço pelos nossos pequenos, ó Pai, em nome de Jesus, que isso esteja encontrando o lugar certo na cabeça deles. Em nome de Jesus. Amém. Eu estou numa crise aqui pelo seguinte. Eu ia mudar a minha estratégia, era para amanhã, acho que eu vou manter isso. Deixa eu dar um pouco de base bíblica para vocês. A gente ouviu tanta loucura, né? Duas coisas antes da gente passar aqui para as bases. Quando aquele cidadão falou que a palavra homossexualismo não está na Bíblia, eu já disse aqui ainda há pouco sobre esse tema. As traduções contemporâneas, elas colocam a expressão homossexualismo, ele diz que essa expressão só surgiu no século XIX. Porque as expressões, até então, a versão revista Almeida Corrigida e Fiel, ela vai usar depravados, ela vai usar sodomitas, ela vai usar muito a expressão imoralidade sexual, que vem da palavra porneia. Então essas manipulações semânticas, porneia, essas manipulações semânticas, gramaticais, que essas pessoas fazem para se justificar,
Não dá para a gente ficar se gastando muito, não, porque é idiotice. Porque é tão bom de saber que há perdão para o meu pecado e eu não ter que ficar procurando álibi para pecar. É tão melhor saber que há perdão para o meu pecado. Uma outra coisa importante, crianças, meninos. Aquele cidadão, ele banalizou tremendamente a relação sexual. E Deus criou o sexo como algo bom, muito bom, maravilhosamente bom para o homem e para a mulher. Dentro do casamento, homem e mulher. É algo maravilhosamente criado por Deus para o bem do homem e da mulher. Para que a gente possa honrar a Deus com os nossos corpos. Sexo não é pecado, mas ele tem um lugar e a hora de ser praticado. É o homem com a mulher com o homem dentro do casamento, que é o ambiente que Deus soberanamente decidiu que seria então praticado aquilo que é bom para a glória de Deus e para o nosso bem. Aquele cidadão, ele usou uma expressão terrível. Ele relacionou relação sexual a sacanagem. Não tem nada de santo nisso, porque aquilo que ele está falando está fora do casamento, realizado entre homens com homens e mulheres com mulheres, com motivações completamente egoístas e não passa nem perto de promover a glória de Deus. Então, para esta pessoa, de fato, realmente a sexualidade não passa de uma grande sacanagem. Desculpa a expressão, vocês não me veem falando isso, mas é o que eu estou usando o termo que ele usou. Mas a sexualidade é algo que Deus criou para a glória dele e para o nosso bem. Dentro do casamento, o homem com a mulher e a mulher com o homem. Amém? Beleza? Joinha? Tá bom. Amanhã eu vou passar o vídeo daquele então pastor dando uma base fortíssima para essas pessoas dizerem que todo esse pessoal vai para o céu. Um pastor batista dando uma base fortíssima para justificar esses caras todos aí que nós vimos. Mas eu vou passar amanhã. Vamos antes dar uma olhadinha no que a Bíblia diz. Eu tinha um monte de coisas para dizer antes, mas o nosso tempo não vai dar, a não ser que eu entre no tempo de debate. Quantos estão aqui para os debates? Não está Leandro, não está Jean tá, não está Heber. Vão ficar grupos gigantes, né? Não sei. Existe uma pessoa que está viva ainda, nasceu em 76, novinha. Uma senhora chamada Lauren Wiener. Essa mulher, ela se tornou editora de um site chamado Christianity Today. E ela nasceu num lar judeu. Foi evangelizada já na faculdade, recebeu a Cristo como Senhor. E passou a ter uma vida de dedicação ao testemunho da causa de Cristo. E ela testemunha algumas coisas muito interessantes nesse tema que a gente vai trabalhar, porque essas pessoas estão dizendo que moralidade sexual não existe. Isso tudo é muito natural. E o tema desse ponto que eu quero trabalhar com vocês hoje, que não sei se eu vou acabar, é assim, imoralidade sexual, 2 pontos. Isso existe? E nós vamos ver que existe, apesar do que esses caras dizem. Essa senhora hoje, ela disse que teve a sua primeira experiência sexual com 15 anos, como ainda judia, uma família ortodoxa judia, mas teve a primeira relação sexual com 15 anos e ela tinha muitos namorados, muita vida sexual mesmo muito nova, apesar de ter sido criada num ambiente extremamente rigoroso. Até então que ela foi na high school ainda, né? Ela foi evangelizada e percebeu que a sua conduta era completamente equivocada, completamente inapropriada, e ela teve muita luta para abandonar, convencida do seu pecado,
uma luta pessoal no seu coração muito grande para abandonar as práticas sexuais, mas ela perseverou, ela batalhou, e ela mesma afirma no seu testemunho, que ela diz que ela iniciou uma caminhada mergulhando na castidade. Testemunho dessa moça, pós-conversão, que o coração dela tendia a inclinar, e a atitude que ela tomou para resistir à sua natureza pecaminosa, às suas inclinações pecaminosas, foi mergulhar na castidade, segundo a expressão que ela mesma usa. Ela teve um casamento em 1990, fracassado. Não tenho muitas informações, tentei encontrar mais informações dela sobre esse ponto, mas apenas é dito que o casamento fracassou. Em 94 ela separou-se e permaneceu solteira até hoje. E editora, então, deste site muito importante, dessa revista, né, Christianity Today. E ela fala o seguinte, que existem 3 pesquisas realizadas nos anos 90 com solteiros cristãos evangélicos. Aproximadamente 1/3 desses entrevistados não tinham tido até então relação sexual. A gente pode dizer, que legal, 1/3, mas ela diz que isso significa, é claro, que 2/3 dentro da igreja já tinham praticado relação sexual fora do casamento. Os pais, os professores, continuam dizendo que em 92, pode parecer um demonstrativo muito antigo, e de fato é, mas as estatísticas são muito assim. Em 92, mais de 1.000 eleitores, uma entrevista foi realizada, com mais de 1.000 leitores, e se descobriu que 14% tiveram casos extraconjugais, e destes 75% eram cristãos na época. Os pais, os professores e os pastores devem conservar o apelo que ela faz, a pregação da pureza sexual, que se fazia antes da então Revolução Sexual Americana na década de 60, que instalou na década de 60, então, a permissividade, que é algo completamente comum hoje na pós-modernidade, a ideia do tudo posso, a permissividade ampla, geral e restrita. Essa constatação, ela é muito importante, porque aquilo que desde o princípio era chamado de transgressão, na nossa cultura foi transformado em direito. Não só no mundo secular, mas dramaticamente dentro da igreja. Se tornou um direito, como esses caras estão defendendo. Como o pastor Ed Renekiewicz. Tem uma vergonha de falar isso, você não imagina. Prega. Mas está tudo bem errado, muito errado. Nós temos então que voltar para as Escrituras. E biblicamente não há a menor possibilidade de se dispensar o crente no Senhor Jesus Cristo de uma moralidade bíblica sexual. Não tem como, não há nenhuma abertura nas Escrituras. Deus criou o sexo sim, para ser praticado dentro do casamento entre homem e mulher, para a glória de Deus e para o nosso bem. Algo que é bom, feito por Deus para ser bom, não é feito para ser ruim nem perverso, mas dentro dos padrões que Deus estabeleceu, padrão de bom de Deus, que é muito mais do que qualquer padrão de bom meu ou teu. Uma expressão muito usada no Novo Testamento, na nova versão internacional que nós temos, são as Bíblias que a gente usa, para definir diferentes pecados sexuais, é a palavra imoralidade sexual, que é a palavra porneia, que identifica, então, os pecados sexuais, que são geralmente identificados como imoralidade sexual, traduzido também nas Escrituras como relação sexual ilícita. E aí entra adultério, fornicação, concubinato, prostituição, infidelidade, imoralidade e impureza. Estão todos dentro desse campo semântico da palavra porneia, que lida com essa expressão que encontramos mais comumente nas Escrituras, que é a imoralidade sexual, que vemos esse termo muito fortemente na NVI, que é a tradução que a gente usa. Mas eu quero, por favor, coloque o slide 3 para mim. Vamos ver aqui as expressões, onde estão.
Na NVI, a expressão imoralidade sexual, que é a palavra porneia, que também pode ser traduzida como homossexualismo, dentro de uma palavra mais contemporânea do século XIX. Agora eu vou usar o argumento do cidadão ali. Mas por que ele diz que a homossexualidade não existe? Porque para ele não existe imoralidade sexual. É por isso que ele diz que ele justifica que a palavra homossexual não existe. Não existe o homossexual, porque para ele não existe imoralidade sexual, mesmo que a Bíblia diga. E qualifica como isso aqui, está tudo dentro do mesmo pacote. Fornicação, adultério, concubinato, prostituição, infidelidade, imoralidade e impureza. São palavras que estão dentro do significado da expressão grega porneia, ou pornel, que é a palavra na sua raiz. Nós temos aqui as ocorrências neotestamentárias dessa expressão porneia, imoralidade sexual. Depois eu posso mandar para vocês, tá? Se vocês não quiserem ou não tiverem como anotar rapidamente agora, eu posso mandar para vocês por e-mail, manda e-mail para mim, aí eu mando para vocês, eu mando esse slide, eu mando tudo que eu tenho aqui para vocês. Vamos mastigar um pouquinho isso. Um dos versículos diz o seguinte... por favor, põe o versículo seguinte, que é o slide seguinte, o 4. Um dos versículos diz assim: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em imoralidade sexual e depravação. Romanos 13:13. Há alguma dúvida nesse texto? Eu tenho que simplesmente matar o significado da expressão imoralidade sexual para poder acreditar que esse texto aqui não está confrontando este comportamento. O que esses caras fazem é muito comum, gente. Aqui em Mogi Guaçu, quantas igrejas aí que poderiam estar pregando? Eu não tenho nenhum problema, pode abrir 1000 igrejas em Mogi Guaçu. Na verdade, está chegando lá quase, né? Pode abrir, não tem problema nenhum com abrir igreja 3, 4, 5, 10 em cada rua. O problema é que a sã doutrina está sendo deixada de lado em nome de grupos sociais religiosos que têm uma porçãozinha de evangelicalismo, mas na verdade apenas defendem grupos, são organizados para criar um ambiente que agrade um determinado grupo mais forte financeiramente, que tenha uma influência maior em alguma área, ou política, ou social. Mas igrejas que realmente pregam a sã doutrina, infelizmente, está uma raridade absurda. É isso que causa conflito. Não tenho problema com igrejas sendo abertas. Quem dera nós pudéssemos abrir muitas igrejas pregando a sua doutrina. Eu nem entro no mérito de questões de comportamento. Que essa igreja usa saia, outra usa cabelo. Se isso não tiver poder de santificação ou salvador, tudo bem, cada igreja pode ter os seus hábitos. Eu não posso dizer que o cabelo ou a saia salva ou santifica. Isso não está na Bíblia também, isso não é sã doutrina. Mas se as igrejas terem seus hábitos comportamentais, até aí não tem problema. Há uma liberdade que recebemos em Cristo e podemos exercitá-la se não comprometemos o essencial. Como diz Agostinho, né? Vocês lembram o que diz Agostinho? Naquilo que... Me ajuda a lembrar da frase, que eu mesmo não estou lembrando ela inteira. Naquilo que é essencial, a unidade. No não essencial, liberdade. Mas em tudo, o amor de Cristo, não o amor desses caras que negam a verdade das Escrituras, mas o amor de Cristo, que nos aproxima dele, não das nossas conveniências, nossos interesses e egoísmos. Em outro texto que dessa lista que nós vimos aqui, se lê: fujam da imoralidade sexual. Irmãos, ninguém aqui, acho que a maioria que não sabe grego, né? O que é que significa a palavra fujam? Alguém ilustra para mim o que significa fugir? Alguém aí, um menino, o que significa fugir? Na prática aí, faz. Vai lá, Stefano, vai, corre! Ninguém precisa de grego para entender isso aqui, precisa? Fujam. Do quê? Da porneia, da imoralidade sexual. E todos esse campo semântico aqui, adultério, fornicação, concubinato, prostituição, infidelidade, imoralidade e impureza.
Não entende quem não quer, não entende quem faz o que faz na nossa cultura aí evangélica. O cara pega um facão bem grande, pega a Bíblia e pá, 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 pá. Igual estava fazendo a irmã cortando cebola ali agora. Pega a cebola e pá, 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 pá. Aí eu vou pegar as rodinhas que eu achei mais bonitinhas, os pedaços que eu gostei mais, faço uma colagem bonita, o resto eu taco fogo e digo que isso aqui está na Bíblia. É isso aí, irmãos. É o que está acontecendo. Aos montes. É o que esses caras estão fazendo. Colagem. Picotando e colando. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que o texto que eu falei ontem, que o apóstolo Paulo dá essa ênfase. Eu preguei sobre isso aqui na série de Coríntios, eu já passei para o capítulo 6. Essa ênfase séria sobre esse pecado que é exposto. Não é como uma sequência de muitos outros que causam um dano terrível, terrível na alma, mas que ficam ali guardadinhos, porque não ficam tão públicos. Mas os pecados contra a carne e o corpo, eles rapidamente, o que eles fazem? Propaganda deles mesmos. Não faz isso? O apóstolo Paulo diz, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, a ideia de que afeta a alma, os comete fora do corpo. Mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. E o corpo em particular, aqui no texto que ele está querendo dar essa ênfase, o corpo é santuário do Espírito Santo. Além da divulgação pública e imediata, o nosso corpo, ele é morada do Espírito Santo de Deus. Eu não posso tratar o meu corpo como uma lixeira, um ambiente promíscuo, prostituído, porque Deus estabeleceu o padrão para a sexualidade. Eu não posso dizer que Deus não fez isso, ou dizer que Jesus é um machado que cortou. Isso é uma mentira miserável, os profetas do diabo. O 5, por favor. O texto de Paulo aos Efésios, ele é afirmativo. Entre vocês, vamos ler juntos aqui no texto, vamos ler juntos, lá no slide. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e cobiça, pois essas coisas... Ou eu não fui separado por Deus para Ele mesmo, que é o que nos identifica como santos, ou isso não aconteceu comigo, ou se aconteceu, eu preciso compreender que nem sequer menção de moralidade sexual, aquelas piadinhas que a gente acha que pode ouvir e falar, aquela coisa que a gente acha legal em alguns ambientes e ri, nem sequer menção. O que você faz com uma fogueira que está apagando? Está quase apagando, tem as brasinhas lá, umas chaminhas bem pequenas. O que você faz com ela? Para poder voltar a ter fogo. Eu coloco? Nem sequer menção numa área que é sensível. Todos nós temos desafios grandes. Vamos ter até Jesus voltar para poder ter a nossa sexualidade conformada com a imagem de Cristo, como pecadores que somos. Aí eu vou e jogo lenha numa área que pode simplesmente corromper a minha mente e meu coração, a ponto de fazer com que eu tome decisões e faça escolhas completamente contrárias à vontade de Deus. Se eu jogo lenha num negócio que já tem facilidade de pegar fogo, vai lamber tudo. Vai destruir. Não deve haver nem sequer menção da imoralidade sexual. Como também, olha como as outras áreas são incluídas aqui, né? Impureza, todo tipo de aquilo que não é puro, aquilo que não é santo, aquilo que não é justo, que não é amável, não é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, Filipenses 4, né? 8, se não me engano, né? Seja isso que ocupe o seu pensamento. E cobiças, desejos, aqueles desejos que a gente quer a todo custo, aquela coisa que a gente diz na cabeça da gente, eu preciso, precisa nada. Há uma diferença enorme entre eu preciso e eu quero. E normalmente eu quero, tem nada a ver com preciso. Eu quero isso para poder ser feliz. Eu quero sentir isso, e sentir é que mais essa turma, várias vezes ele falou isso. Eu tenho que sentir, eu tenho que ser feliz. Eu tenho que me abraçar com as árvores, não foi isso que ele falou? Nadar no rio, eu tenho que sentir, amado.
Sentir é uma coisa que começa, posso sentir alguma coisa, quer ver? Ó? O que você sentiu? Meu pé, né? Está sentindo agora? Pois é, porque passa. Simplesmente passa. Eu tenho que sentir, para você continuar com esse êxtase de satisfazer as suas cobiças, você vai simplesmente precisar o tempo todo, como a proposta do festival, né? Vai ter que reinventar, vai ter que fantasiar, você vai ter que criar, e se possível fazer da sua igreja um carnaval. Não foi isso que ele falou? Não foi isso que ele falou? Que sério, cara. Vamos lá, vamos continuar, tem mais. Em outra epístola, o apóstolo Paulo diz assim, ó: façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Façam morrer, está vendo a nossa responsabilidade? Que negócio de pedir a Deus, Senhor, perdoa o meu pecado, e depois se eu não tomo nenhuma atitude prática para o abandono, nenhuma. Eu digo assim, Senhor, perdoa o meu pecado e se vira aí, porque Deus é o Senhor e eu sou o pecador, e eu gosto, eu vou continuar pecando, tira do meu coração, eu não quero mais, mas eu não vou tomar uma atitude, nenhuma decisão responsável a respeito a isso. Mas Deus não é meu empregado. Deus fez o que eu não podia fazer. O que que Deus fez que eu não podia fazer por mim? Oi? Morreu na cruz. Mandou Jesus morrer na cruz pelo meu pecado. Você podia fazer isso? Não. Só Deus podia fazer e fez. Entregou o filho dele pelo meu pecado. Qual é a minha responsabilidade então agora diante do meu pecado? Fazer ele morrer. Lutar. Batalhar. Mudar hábitos. Tomar atitudes. Ser responsável. Não estar em ambientes onde o que é estimulado é o que eu tenho de pior. Ah, mas eu vou ficar sozinho, pastor, lá na escola se eu fizer isso. Sozinho por quê? Se você está com o teu Deus na tua vida, você é habitado pelo Espírito Santo, Deus está em você, e aonde você estiver, você já é maioria. Aonde você estiver, você e Deus, vocês já são maioria. Não interessa que você estiver fisicamente sozinho. Você sabe que se Jesus voltar agora, você vai estar com quem, né, que no momento está sentindo sozinho? Você vai estar onde? Com Cristo no céu e com a igreja? Ou você vai estar com aqueles que hoje te perseguem por algum motivo? Você vai estar onde? No céu com Jesus, com a grande maioria dos salvos. O seu papel é testemunhar para essas pessoas que estão perdidas, que há uma escolha a ser feita, há um caminho melhor a ser feito. E eu te digo e repito, se você se posicionar, jovem, adolescente, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, na hora que o bicho pegar para essas pessoas, nos seus vazios, tentaram sentir, e sentiram, daqui a pouco não tem mais o que fazer, e veio o vazio, veio aquela morte no coração, aquele sentimento de morte. Sabe quem eles vão procurar? Para conversar e pedir ajuda? Você que se posicionou como um crente. Você que tomou essa decisão aqui, ó. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Pertence à natureza terrena nossa querer pecar. Está na nossa natureza. O apóstolo Paulo, faça morrer. Tome decisões que te conformem, que te identifiquem com a cruz. Cristo foi lá e morreu por você, para que você possa também hoje mortificar o pecado, declarar a morte do pecado. Uma coisa que eu já disse em outros, não sei se eu disse para vocês, quando a gente vai fazer um ataque no exército, no quartel, a gente treina ataque, cidades, pontos fortificados. O que a gente faz? Qual é a primeira parte do ataque? A primeira parte do ataque é você cortar toda a possibilidade de chegar energia elétrica, água e comida naquele lugar. Você vai cercar aquele lugar para que ele não tenha mais sustento, que ele não tenha mais condições de sobreviver. Vai sufocar aquela cidadela, aquela fortificação, sem água, sem comida e sem luz. 2, 3 dias, até que então o inimigo bem fraco, aí as tropas então vão e invadem e tomam. Isso é feito até hoje. Até hoje, as guerras que acontecem aí, principalmente lá no Oriente Médio, é a mesma estratégia. É isso que nós temos que fazer com o pecado. Eu não posso deixar entrar água, eu não posso deixar entrar comida, eu não posso deixar entrar luz, meios de vida. Eu tenho que cortar a energia vital do pecado. Então eu saio de ambientes que promovem o pecado. Eu deixo de estar em conversas de fiada, que tem um ambiente lascivo, que promovam aquilo que é mal. Eu saio de lugares que eu sei que eu tenho a tendência, naquele ambiente, de pecar contra Deus na área da sexualidade.
Porque isso está na natureza do ser humano. Eu tenho então que criar mecanismos de mortificar o pecado. E Deus, com o seu Espírito, nos capacita a fazer isso. Ele nos ensina. E sabe o que traz depois? Quando começamos a ver a vitória sobre aquele pecado que antes nos escravizava, vem aquilo que a gente encontra na Bíblia um monte de vezes. Vem a gostosa e desejosa e desejada paz do Senhor. Aquilo que o homem sem Cristo, o ser humano sem Deus não pode ter. A paz do Senhor, puxa vida, Senhor, eu estou conseguindo vencer aquilo que até então eu só dizia que eu não consigo, eu não posso, não dá. Porque você tomou atitudes responsáveis de tirar a energia vital do pecado. Cortou os meios de vida até que ele sufoque e eu possa então vencê-lo em nome de Jesus. Entenderam o que quer dizer isso aqui? Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Entenderam? E o primeiro item dessa incômoda bagagem que a gente traz, né, dentro de nós, natureza terrena, é a tal da imoralidade sexual. Mais um texto. Para sermos santificados, a etapa número 1 é: abstenham-se da imoralidade. Vocês pegaram esse texto hoje no devocional, não é? O que é abster-se? O que é abster-se? Vocês falaram sobre isso hoje no devocional. Negar. Vamos lá, mais palavras. Está dentro do campo semântico até, mas vamos lá. Acho que tem palavras melhores que definem abster-se. Oi? Privar-se, impedir-se, negar-se. O que mais? Alguma palavra que não tenha sido dita? Deixar de estar ali. Oi? Abandonar. Abster-se literalmente é isso tudo. Eu não vou estar nisso, fazer isso ou estar ali. Eu vou me negar nisso aí, eu vou abrir mão. Abstenha-se. Diga não para você mesmo. Não da sua sexualidade, mas da imoralidade. Aquilo que atenta contra o projeto maravilhoso de Deus de nos tornar homens e mulheres e com desejos naturais do homem pela mulher e da mulher pelo homem, para serem plenamente desfrutados na hora certa, dentro do casamento, com toda a beleza que está embutida nisso, nesse projeto santíssimo de Deus. Nós não somos assexuados, Deus nos deu o sexo, e nos deu também o desejo natural pela mulher, no caso do homem, e pelo homem no caso da mulher. Tudo que vai diferente desse projeto de Deus é antinatural. E é a resposta à imoralidade sexual do nosso coração, que vem dentro. Por isso que a ordem é: abstenham-se. Cada um precisa aprender a controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Senhor, o Senhor está vendo que eu estou fazendo isso, tira de mim. Mas eu não saio daquele ambiente. Eu procuro aquela situação onde o meu pecado tem tudo que precisa para acontecer. E não tem como eu ter uma mente cheia de facilitadores para a imoralidade sexual e depois querer passear sempre pensando no bondinho de Pão de Açúcar e no Cristo Redentor. Não dá. A minha cabeça vai ficar cheia de quê? Da tal fantasia que esse cidadão disse, das imaginações. Agora, se eu encho a minha cabeça das coisas do Senhor e de coisas santas, puras, bacanas que a gente tem para pensar, que Deus nos deu, eu vou estar com a minha cabeça na hora que eu estou sozinho, ocupada com o quê? Com coisas puras, santas e legítimas. Então, gente, a responsabilidade nossa, na nossa santificação é completa. Não digo completa porque dependemos de Deus até para isso, para botar em prática a nossa responsabilidade. Mas ela é muito grande, é muito grande. Então, controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados. Já disse isso aqui anteriormente, vou repetir. Paixão é uma desgraceira. Uma desgraceira. Amor é uma coisa preciosa, maravilhosa. O padrão do amor de Deus em 1 Coríntios 13 é uma lindeza. Mas esse negócio, estou apaixonado. Quantas coisas a gente já apaixonou e desapaixonou? Paixão é um fogo bravo, é um fogueirão, e pega bonito, né? Aquele fogão. Dá meia horinha, dependendo da árvore, né? Do que botou lá. Mas uma lenhazinha dessas que a gente usa para a lareira, deixa lá uns 3, 4 tronquinhos de eucalipto lá.
Dá aquele fogão na hora, né? Daqui a 15, 20 minutos, sabe o que vai ter lá? Aquilo que você achou lindo, maravilhoso, queria estar, que lindo, eu quero uma fogueira, uma fogueira não, eu quero uma lareira na minha casa, como se fosse um botãozinho que eu ligasse, ela ficasse ligada para sempre, né? Mas não é, a paixão é como esse fogo que vem, e daqui a pouco, aquela coisa que eu disse que eu estava apaixonado, o fogo, e vira o quê? Cinza. Mas o amor de Deus que a gente tem que aprender a exercitar entre nós, e daqui a pouco com o seu marido, com a sua esposa, é aquele que não arde ciúmes, não se ensoberbece, não é orgulhoso, não é vaidoso, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, não busca seus próprios interesses. Este amor, esse padrão de amor que nós podemos ter entre nós, e lá no nosso casamento, por esse santíssimo e maravilhoso padrão de amor, esse aí dura para sempre. Com chuva, com sol, com raio que vai ter a beça, né? Mas ele resiste. Agora, paixão é o que eu faço tudo enquanto tem fogo. Mas quando o fogo acaba, eu não quero nem olhar para aquilo, eu não quero nem juntar o pó. Eu não quero nem colher a cinza. Porque acabou. Então não entra nessa conversa fiada de paixão, não, que isso é mentira. Nós temos que amar, porque a Bíblia diversas vezes vai usar essa expressão de estarmos dominados por paixões, desejos carnais, paixão sempre ligada a alguma coisa que começa forte, mas acaba, e nós somos cheios disso. Então, controle o seu corpo, o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Eu posso buscar um padrão de amor, de relacionamento com as coisas legítimo, não preciso viver de paixões temporais. Pessoa que vive de muitas paixões, normalmente é até difícil de ir até o fim dos seus planos, porque ela gosta muito de tudo, ela gosta muito do começo, mas à medida que vem os problemas e as dificuldades, aquele começo, aquele fogo já acabou, as dificuldades me engolem, eu vou e deixo para lá. A pessoa que geralmente não acaba os seus projetos, vive se apaixonando. Geralmente. Paulo fala a Timóteo, ele explica para Timóteo que a lei não é feita para os justos, mas para quem? Para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais. Olha o que Paulo está falando para o pastor Timóteo, com 18, 19 anos, numa igreja dificílima em Jerusalém. Olha, Timóteo, está cheio de judeu aí. E os caras são bons a beça em tentar jogar na cara que é a lei. Mas tem práticas. Vocês viram pregando sobre Corinto, né? Que alguns crentes de Corinto iam lá para o templo de Artemis. Porque principalmente os ascetas, né? Você lembra que eu falei na mensagem de Corinto? Iam lá para poder satisfazer, não tinham relação sexual para poder ser santos, mas iam satisfazer suas sexualidades no templo de Artemis, porque a lei permitia. Lembram disso? Aí Paulo diz, turma, a situação é a seguinte, a lei não é feita para os santos não, os santos estão debaixo da lei como aquilo que eu não identificar a santidade e o caráter de Deus, mas a lei não é feita para os justos, mas para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, que está falando da judeusada, que estava tentando justificar isso dentro da igreja. Então perceba como a ênfase de Paulo é séria nisso. A senhora que vai amanhã, é difícil a gente falar respeitosamente, mas temos que falar, né? A senhora que vai dizer isso amanhã, ela diz que Paulo ele faz isso, comentei ontem, né? Paulo ataca os homossexuais e as pessoas homoafetivas, porque ele tinha possivelmente inclinações no seu coração homoafetivas, então ele, para se justificar ou se defender na sua psique, ele atacava os homossexuais e as mulheres. Sério, cara, seríssimo. Nas cartas dirigidas à igreja em Pérgamo e em Tiatira, no contexto do Apocalipse, há uma severa denúncia contra as pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Vocês vão entender isso daqui a pouco. Capítulo 2, verso 14 do Apocalipse. E contra os que toleram Jezabel, a mulher que se autoproclamou profetisa. E aí vem a explicação. Porque ambos defendem e estimulam a imoralidade sexual.
Nas cartas dirigidas às igrejas... já está, perdão. Lá no 11, slide 11. E no mesmo livro de Apocalipse, 2 vezes se afirma que ficam de fora da Nova Jerusalém os que cometem porneia. A senhora amanhã vai dizer explicitamente que o rapaz que faz a entrevista, que é um homossexual cristão, ele vai perguntar: então, professora, vou imitar o cara, não vou, né? Então, professora, o homossexual vai ou não para o céu? Ela diz: vai, claro que vai. Deus é amor e tal, inclusive... Digo ou não digo, Sione? Para deixar para amanhã. Deixa para amanhã? Então tá, aguarde amanhã os próximos capítulos. Então a tríade impureza, imoralidade sexual e libertinagem é encontrada 2 vezes em 2 Coríntios 12 e em Gálatas 5:19. Em 1 Coríntios 6:9, Paulo é tão meticuloso que ele fala em homossexuais passivos ou efeminados, depravados, em outras traduções, e homossexuais ativos ou pessoas de costumes infames, sodomitas, devassos e pederastas. Pederastas são pessoas sem moral sexual ou nenhuma, pessoas do mais baixo nível de moralidade. Eu tenho um pequeno estudo exegético, pequena exegese dessa palavra sodomia, e da outra palavra que está vindo na minha cabeça aqui agora, que vai justificar essas expressões usadas na NVI, em 1 Coríntios 6, homossexuais passivos e ativos. Explicação altamente e suficientemente bíblica. Se vocês quiserem, eu mando para vocês também. É facílimo de entender. Obviamente você vai ter que saber que você está lidando com um estudo de exegese, mas você vai ver a palavra original e os seus significados, suas ocorrências nas escrituras, que vai porque as pessoas, muita gente reage muito fortemente a essas expressões, mas é uma tradução excelente da NVI quando define a palavra sodomização ou sodomitas como homossexuais passivos e ativos. É uma ótima tradução. Pessoal, eu vou parar aqui para a gente poder ter um tempinho de bater papo, mas eu quero apenas deixar bem claro na cabeça de vocês. É muito duro o que a gente ouviu. É por causa do que a gente ouviu, que nós estamos com esse tema, tolerância. Temos que saber até onde ir. Não podemos simplesmente bestializar aqueles que não pensam como nós. Hoje, pela graça de Deus, eu tenho a mente de Cristo e sabemos o nosso potencial para continuar pecando. Essas pessoas, infelizmente, ainda estão indo numa rota muito tranquila de colisão com o inferno, porque nem sequer reconhecem pecado como pecado e acham que Deus é um camarada que mandou Jesus à cruz historicamente e não salvificamente. Muitas outras pessoas morreram na cruz, né? Jesus foi apenas mais um. Então essa versão de um Jesus na cruz histórico não tem realmente relacionamento nenhum com os fatos bíblicos que Jesus foi à cruz como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Nós temos que ter uma capacidade de olhar para essas pessoas com o amor de Cristo, não como superiores, mas como aqueles que receberam o pão primeiro. E a nossa tolerância vai até o ponto onde a palavra de Deus é sacrificada no trono da imoralidade, no trono da conveniência humana e pecaminosa, até onde o amor de Deus é colocado em xeque, porque Deus na cultura desses caras pode ser tudo, inclusive gay. A igreja não é santa porque tem um carnaval, a gente imagina da igreja o que a gente quiser. Então o nosso limite está muito bem definido a partir de agora, mais do que ontem ainda, que não temos de forma alguma que repudiar, mas temos que olhar como pessoas que precisam de Jesus, como o ladrão, como o mentiroso, como as listas de Paulo estão aí, tá bom? Vamos ficar de pé, vamos orar. Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse
essa oportunidade, ó Pai, de estudar um assunto tão difícil, tão delicado atualmente. Tantas pessoas falando tantas mentiras, ó Deus, falando coisas que vêm na cabeça delas, coisas que elas querem para justificar os próprios desejos e vontades. Nos ajuda, Senhor, a nos dedicar a aprender o que o Senhor deseja para a nossa vida, ó Pai, para que a gente possa não só viver uma vida santificada que te agrade, mas também, nos momentos necessários, ó Pai, poder tentar ajudar essas pessoas que não estão entendendo do jeito certo, Deus. Usa as nossas vidas, ó Pai, e usa esse tempo aqui para nos ensinar. Amém. Mais uma vez agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém.